Sejam bem-vindos a mais um Vindicast. Primeiramente, um breve disclaimer: nós mudamos o nome de Vindibir para Vindicast por alguns motivos especiais que eu vou comentar na rede social da Vim e lá no Instagram. Mas iniciando esse Vindicast, eu tenho um papo muito bacana e eu trago um grande amigo aqui, que é nosso cliente também e grande amigo, para poder falar de um evento que eu acho magnífico, que eu pude conhecer em 2016. Vontade de ir até lá presencialmente, conheci no evento, né, de repasse, mas eu queria conhecer presencialmente, ele conseguiu ir esse ano. Estou falando da NRF 2024, que aconteceu agora em janeiro. Paulo, seja bem-vindo, meu amigo Paulo. Vamos falar sobre as tendências indicadas pela NRF. Antes de passar a palavra, Paulo é empreendedor, atuou no ramo educacional, varejista, gestão de franquias. E ele está aqui para poder passar um pouco da visão dele a respeito de para onde vai o varejo e o que ele observou nessa que é uma das maiores feiras do varejo do mundo. Paulo, seja bem-vindo, vamos lá. Cara, um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento. Conhecimento é algo fundamental para tudo aquilo que você faz. E é um prazer estar aqui com você e vamos nesse bate-bola aqui tentar contribuir para quem está ouvindo aí e vendo a Vindcast. Paulo, muita gente não sabe, né? Como eu disse, eu conheci a NRF, um evento chamado Pós-NRF, que aconteceu lá em São Paulo, em 2016. E quando eu vi aquilo, eu fiquei, cara, eu preciso estar lá, preciso ir. Só que é nos Estados Unidos, é lá em Nova York, e é uma vez no ano, né? Então, para quem não sabe, o que que é essa NRF? A NRF é a maior feira de varejo do mundo. Ela acontece todos os anos em Nova York, no mês de janeiro. E por que ela é a maior feira? Por que ela é tão importante? Porque ela é o encontro dos grandes CEOs. CEOs do Walmart, da Apple, da Macy's, das grandes marcas. Eles estão sempre lá fazendo as suas conferências, explicando como é que eles atingiram o resultado dos últimos anos e apontando os insights, os caminhos, a visão deles para o varejo global. Então, o que acontece? Inclusive é chamado de Big Show, né? É o Big Show do retail. Então, quando eles concentram, na verdade, lá, todo mundo fica numa expectativa, porque ao ouvir o que os grandes estão fazendo e a análise de todos os dados daquilo que eles apresentaram, todo mundo toma aquilo como uma referência. A delegação brasileira, por exemplo, tinha cerca de 3.000 pessoas Caramba. lá que estavam buscando esse conhecimento, assim como eu fui fazer isso, porque a gente entende que é o apontar do caminho para o futuro do varejo. Bacana que esse teu comentário, ele me faz lembrar de uma palestra que eu vi na pós-NRF, de um CEO que estava em Nova York. E por um acaso, de uma loja que eu admiro muito, que é a Italy, né? O Uhum. Oscar Farinetti estava lá dando palestra na pós-RNF, quando ele comentou o porquê aquele modelo de negócio, como é que ele inovou, quais são os diferenciais competitivos, falou um pouco da estratégia de gestão de pessoas, gestão de fornecedores. E um exemplo que ele citou que me chamou bastante atenção foi: eu não tenho franquias da Italy. Imagina que a Italy da Itália, ela tem filhos. E cada filho, apesar de ter a mesma essência, a mesma personalidade, são lojas distintas, são filhos distintos. A minha marca é isso. Cara, e quando me deu esse estalo, eu falei, caramba, que visão. Então eu queria lembrar, lembrei desse exemplo porque foi muito interessante. Eu acho que isso, pô, quando a gente está lá na NRF, eu tive o privilégio de ir algumas vezes. O que acontece? A gente sente esse clima mesmo aqui. Porque quando você vê uma pessoa bem-sucedida numa operação como a Italy, por exemplo, a Italy, para quem não conhece, em Nova York, tem São Paulo e, obviamente, em outros países aqui. O que acontece? Ela é uma operação de comida, mas ela tem como se fosse várias ilhas, vários restaurantes e é uma frase, quando eu visitei o Italy, por exemplo, em Nova York, que fala assim: tudo que a gente vende, tudo que a gente vende, a gente, na verdade, consome. E tudo que está consumido nos nossos pratos, a gente vende. Ou seja, você está num restaurante que é um supermercado. Uhum. Todos os ingredientes daqueles pratos maravilhosos lá, você tem um supermercado com tudo à venda. Então ele mescla essa experiência que é fantástica. Só mais um exemplo dessa mesma palestra, que ele falou o seguinte que eu achei sensacional. O cliente, o consumidor, busca saber a origem, a procedência das marcas de camisa, de computador, tecnologia.
mas ele pouco vai investigar a origem da marca dos alimentos que ele consome, a origem dos alimentos que ele vai ingerir. Ele não vai apenas botar por cima, né? Ele Uhum. fala que a procedência dos produtos que ele comercializa é um dos grandes diferenciais. Que ele mostra que, olha, como tu falaste, tudo que a gente consome, a gente vende, e tudo que a gente vende, a gente consome. Então, é um ciclo bem interessante. Vou até É, deixar o link para você conhecer depois aqui, legal. porque vale a pena conhecer um pouco sobre a ITRI. Mas, Paulo, experiências anteriores, diz pra gente quais são dois destaques que tu enxergas aí que sejam tendência no varejo, aí que a NF 2024 contou. Quando nós entramos, inclusive, lá, a gente viu inteligência artificial para tudo que é lado, né? Inteligência artificial não é uma coisa recente, mas depois do chat GPT, na verdade, teve uma grande aceleração disso aqui. E aí, as soluções já estavam integrando a inteligência artificial para beneficiar o varejo. Como? E eu acho que isso ficou muito claro, Paul, através da análise de dados. O que acontece? A gente pensa assim, como é que a inteligência artificial vai trazer? Nós estamos numa época da Big Data, dos grandes dados, na verdade, em que é possível você saber, através dos sistemas, tudo o que acontece na loja. As vendas que são feitas hora por hora, dia por dia da semana, o perfil do seu consumidor, o tipo de produto que mais vende. Só que toda essa informação é muito difícil de você analisar e tomar a decisão assertiva. A maioria dos empreendedores não tem tempo, não tem condições de analisar os relatórios ou até não tem a expertise. O cara tem muitos números, mas não consegue transformar em informação. A inteligência artificial está vindo justamente para fazer a análise de tudo isso e facilitar a tomada de decisão. Então, essa é uma tendência. Todos os softwares de gestão, eles estão incorporando a inteligência artificial nessa leitura de relatórios. Isso é fantástico. E um outro ponto que me chamou muita atenção é a questão da importância da compreensão do consumidor. Você vai dizer, Paulo, não é um assunto novo isso aqui. Não é novo, mas o enfoque é novo. Uma frase muito marcante é: se apaixone pelo seu cliente, não se apaixone pelo seu produto. Tem muito empreendedor que ele fala assim: ah, mas eu faço uma comida maravilhosa. Pessoal, comida maravilhosa pode ser copiada. O que é maravilhoso para você não é maravilhoso, na verdade, para todas as pessoas. Então, o foco não é a tua comida que está no restaurante. O foco é entender esse teu cliente, se ele está satisfeito, até porque os hábitos mudam. Quantas pessoas que vendiam, por exemplo, bolo de pote numa determinada época e a coisa disparou. Teve uma época aqui no Brasil, por exemplo, do bolo da vovó, que foi assim, cresceu muito. Só que o consumidor ele vai mudando o hábito. De repente, agora, nesses anos, eu estou afim dessa experiência, do bolo de pote, do bolo. Então, se você se apaixona pelo produto, o que acontece? Você fica sempre para trás. Você tem que se apaixonar pelo seu cliente, entender cada vez mais ele. E toda a ideia de trazer esse cliente como uma experiência, mas não só uma experiência, como um apoio para a sua operação, dando exemplo até de que, de repente, você deve oferecer produtos e serviços de outros lugares. Se vai resolver o problema do seu cliente, você tem que oferecer a ele o conjunto das coisas, porque é isso que vai fazer ele te procurar. Bacana, Paulo, muito bom. Eu queria tecer aqui dois comentários breves sobre o que você falou. Primeiro sobre inteligência artificial, né? Porque para quem tá pegando o bonde andando agora, acha que a inteligência artificial surgiu em 2023, É. né? Mas não, né? As grandes empresas, né? As grandes marcas como Apple, como Netflix, como Google, como Facebook, como Meta, elas já tinham um arsenal de inteligência artificial trabalhando para elas, com milhares de engenheiros de software desenvolvendo soluções que permitiam recomendar para o cliente dela o melhor conteúdo, a melhor opção de compra, a melhor sugestão de que, para que aquele cliente continue consumindo daquela marca. O grande salto que eu vejo, né, da inteligência artificial é que essas informações agora estão disponíveis, essas ferramentas estão disponíveis de forma bem barata, bem acessível, né, que está até a maior parte gratuita, Uhum. para pequenas empresas. Né? Isso dá um grande boom que facilita diversas novas aplicações dessas inteligências artificiais. E outro ponto que eu queria comentar também é com relação a como trabalhar esses grandes dados, né, como falar de Big Data,
para poder tomar decisão. E aí eu trago um pouco da expertise e inteligência competitiva que envolve. Cara, não adianta nada você ter dado se você não tem informação. E não É, adianta nada ter informação se você não tem conhecimento do que fazer com essa informação para verdade. poder tomar a melhor decisão. Né? Hoje, se você puxar no seu perfil no Instagram hoje, tem lá, painel profissional, você vai ver todos os insights da sua rede social. Para ver quais são as melhores publicações, para ver qual é a publicação que trouxe mais seguidores, gerou mais salvamento, mais compartilhamento. Se você não tomar decisão com base nisso, você apenas tem, talvez, o dado. Não tem nem informação e nem conhecimento sobre o que fazer. Entendendo disso, Paulo, eu te pergunto, como é que o dono do pequeno negócio pode usar esses insights na empresa dele? Você falou uma coisa já muito importante. O dono de que está ali com um pequeno negócio, ele precisa usar a tecnologia disponível. Porque ele já tem, ele não precisa estar pensando em adquirir uma grande ferramenta se ele não tem capacidade de investimento para isso. O software de gestão, por mais simples que ele tenha, já gera dados para eles que permite ele perceber os KPIs, ou os indicadores, na verdade, que a gente tem do varejo. Ele consegue saber lá o ticket médio, a taxa de conversão, ele consegue saber o peças por atendimento, ele consegue saber qual é a recorrência de compra em relação aos seus clientes, mas ele precisa usar, Paul. Então eu diria assim que a primeira coisa é exatamente o seguinte: olhe lá no seu negócio, veja o que você já tem de tecnologia disponível e utilize. Vá olhar os relatórios, seja curioso, veja os relatórios que ele gera e comece a analisar esses relatórios para que você possa transformar todos esses dados em informação e a informação numa utilização estratégica. Então, assim, comece a trabalhar justamente com essa tecnologia disponível. E a outra coisa, quando eu falei que na NRF falou-se tanto de conhecer o consumidor, o pequeno tem uma vantagem, porque ele tem um número menor de consumidores. Ele precisa então mergulhar nesses consumidores. A verdade é exatamente a seguinte: seja qual for a forma, ou um software de CRM, ou anotando no caderninho, ou anotando no WhatsApp os hábitos de consumo, mas você tem que entender os hábitos de consumo. Às vezes o cliente está ficando 2 meses, 3 meses sem retornar na loja e ninguém fala com ele. As pessoas estão perdendo o cliente e não estão indo atrás. Outra coisa também, o cliente precisa ser consultado em relação a como está aquele serviço ali. E aí eu repito, o pequeno negócio tem a oportunidade de mergulhar no cliente. Eu acho que esse é um ponto importante aí. Bacana, Paulo. Realmente canso de atender empresas que, apesar de existir o dado, o cara não utiliza, né, terceiriza isso para outra pessoa decidir por ele. Aham. E acaba que muitas das vezes, mesmo te recomendando com base em dado, né, a gente brinca aqui na empresa que são as vozes da minha cabeça recomendar outra coisa. Né? Sem nenhuma fundamentação teórica, nenhuma fundamentação prática do que deve ser feito, apenas questão de gosto. Né? É, Isso trava toda a É, operação. não, isso é uma coisa assim interessante, que é o seguinte. Aí o que acontece? A pessoa ele acha que ele está focado no produto dele. Ele está preocupado com o que ele vai comprar, o que ele vai vender, como é que é o produto dele, como é que ele precifica, e está esquecendo do consumidor. Ele precisa entender esse hábito de compra. Ele precisa entender o que está acontecendo, como é que são os seus concorrentes, o que na verdade esse teu cliente está buscando em outro, para que você na verdade possa suprir essa necessidade. Como você pode oferecer algo a mais para esse seu consumidor. Então, a gente repete aquela frase: não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo seu cliente. Beleza, Paulo, mas bora voltar aqui pro nosso NRF, porque, cara, como eu te disse, essa feira aí, o Big Show, né, que acontece lá em Nova York, ele tende sempre a apontar para o futuro do varejo, né? Ele bota lá, olha, aqui é o norte para onde a gente vai, né? Quais são essas tendências? O que a gente pode enxergar de novidade que vem por aí? Eu queria destacar uma gigante tendência que todo mundo, na verdade, tem que estar muito atento, que é o que a gente chama de convergência. Nós vivenciamos a convergência, por exemplo, na transformação do smartphone. O que é o smartphone, na verdade? Ele está juntando uma série de aparelhos. Uhum. O tocador de música, o rádio antigo, o despertador, o relógio, né? A calculadora.
Todas essas coisas estão ali convergendo para lanterna até para um único aparelho. O varejo, ele caminha nessa direção. Acho que isso é uma coisa extremamente importante. Ou seja, se hoje eu estou vendendo roupa. Ah, só uma coisa, antes de exemplos concretos. Como assim? Então, a gente precisa entender que o varejo, na verdade, todos os negócios, eles precisam rumar para oferecer uma prestação de serviço para o seu consumidor, que está ligado muitas das vezes à questão educacional, à questão de experiências. Então, por exemplo, se eu vendo roupa, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu posso dar uma consultoria de moda para o meu cliente? Como é que eu posso usar as redes sociais, o YouTube, o WhatsApp, ou seja lá o que for, e poder, na verdade, prestar esse serviço para o meu cliente, para deixá-lo confortável, saber aquilo que realmente está na moda, aquilo que vale a pena. Então, eu presto essa consultoria, eu falo para ele sobre tendências, ou seja, eu estou trabalhando a questão da educação. Eu vi, por exemplo, na NRF, carrinhos inteligentes de supermercado, em que você, na verdade, quando você escolhia um produto, que você coloca o produto e ele já faz, colocou no seu carrinho, ele Pontuou no cartão de já vai crédito. estar aqui, digamos assim, como se fosse um tablet aqui, em que ele já puxa informação. Ele, na verdade, se ele perceber que você está querendo fazer alguma comida diferente, pegou o molho e pegou o espaguete, por exemplo, lá, ele já aparece aqui uma receita para você, ou algumas receitas. E abre, inclusive, antes de você até sugerir alguma coisa, de você começar a colocar no carrinho, ele pergunta: o que que você quer cozinhar hoje? O que que você está buscando? Ah, eu estou buscando, na verdade, coisas para cozinhar. Ele vai abrir várias receitas. Quando você clica numa receita e se interessa por ele, o carrinho inteligente diz no supermercado onde encontrar cada uma das coisas. A pessoa não precisa ficar, como eu fico muitas vezes, Procurando. procurando onde que estão as coisas. O carrinho inteligente vai te guiar para lá. Mas observa que ele está vendendo coisas de um supermercado, mas está ensinando culinária. Essa é uma tendência, na verdade. E aí, o que que você faz com isso? Você começa a trazer as pessoas para formar a sua comunidade ao redor da sua marca. Porque você pode, inclusive, promover eventos, participar, por exemplo. Então, a tendência é: se você é um restaurante, por que não ensinar as pessoas a cozinhar? Por que não se agregar a um curso, a oferecer até um serviço, uma venda de um curso de culinária sobre alguma coisa? Você começa a envolver mais as pessoas. Então as pessoas não vão lá, apenas compram o teu produto e elas acabam saindo. Então essa convergência do varejo, ampliando a experiência para essa área de comunidade, para essa área educacional, ela é fundamental. Eu vou aproveitar, inclusive, e comentar que você falou sobre o Italy. O Italy, ele foi um pioneiro no que eu estou te falando. Porque o Italy são restaurantes, mas que agregam um supermercado, porque tudo aquilo que ele serve, ele está vendendo, tá? Todos os ingredientes que estão na cozinha estão no supermercado dele. E tudo que está no supermercado dele é o que vai para a cozinha. E além disso, ele promove, por exemplo, degustações, ele promove explicar como que são feitas as coisas. Algumas comidas são feitas na frente, explicando um pouco de como que faz. Então ele acaba agregando isso. E olha como ele gera, ele tem uma legião de pessoas que acaba gostando daquilo que ele faz, né? Então isso é um caminho. Cara, e tu falando aí, Paulo, me veio um monte de lembranças, né, de como isso a gente já vê, né? Só que te vê de forma espalhada, a gente não vê de forma integrada, né? Quando você vai no comprar um paletó, comprar uma camisa social, né? Comprar uma calça social, é o produto. O Uhum, serviço seria fazer a bainha, por exemplo, né? uhum, Apertar, dar um aperto aqui na roupa em si. Né? Quando você vai, por exemplo, comprar um carro numa concessionária, você está comprando um produto. Mas quando vem o serviço de manutenção, é o serviço. Né? E tem, então, para sistematizar quem quer fazer na sua loja, se você vende serviço, verifique como você pode agregar um produto. Se você vende produto, verifique como você pode agregar um serviço. E a ideia de trabalhar isso, fazendo produção de conteúdo, educando o teu cliente, faz com que você não seja visto como apenas um produto. Porque produto, pelo produto,
Sites da Shein, da É, AliExpress, tem vários aí, né? perfeito. Mas se você não encontrar uma forma de se diferenciar agregando informação, você acaba ficando para trás. Paulo, beleza, toda essa parte de convergência vejo que é bastante interessante, mas como é que pode ser aplicado isso para pequena empresa, para aquela loja que tem somente uma unidade? Como é que ela pode desenvolver toda essa convergência? Primeira coisa que ela tem que procurar fazer são as parcerias, se ela não consegue fazer tudo sozinha. Então, por exemplo, assim, ela está trabalhando com moda, ela tem que chamar as pessoas, na verdade, que trabalham com moda, que falam sobre moda, para que essas pessoas possam estar prestando essa consultoria. Observa que a gente está falando aí muito do marketing de conteúdo, de você, na verdade, deixar de fazer o teu Instagram, o teu YouTube, ou até o teu WhatsApp de mera panfletagem, de você simplesmente estar mandando oferta, promoção e tudo mais. Você passa a mandar informação que é interessante para o seu consumidor. É informação de aprendizado, de educação. E repito, você pode fazer isso com as parcerias, seja agregando. Então imagine você o seguinte aqui, você tem um restaurante, verifica alguém que está dando curso de culinária, por exemplo, e faz essa parceria, estende as tuas conexões em relação a isso aqui, porque aí gerando esse conteúdo, você vai criar uma comunidade ao redor do seu negócio. Falaste de resgatar, de mandar algo interessante para essa pessoa. Eu lembrei de uma ação que eu estou implementando agora aqui na empresa, para os leads que negociaram com a gente ano passado, mas não fecharam, né? Falei, vou resgatar essa conversa. Como é que eu resgato essa conversa? Cara, estou pegando notícias atuais sobre o segmento dele, alguma inovação, alguma tendência, algum fato relevante, alguma pesquisa, e mando, olha, falando de tal, essa notícia aqui eu acabei de ler, que eu estava pesquisando sobre o teu segmento, e acho que vai te ajudar. Lança a bola. É impressionante a taxa de resposta que eu estou tendo, que eu não estava tendo antes. Né? Ou seja, a cada 10 que eu mando, acho que 7 respondem e retomam aquela conversa, resgatando inclusive o assunto que ficou pendente daquela Aham. negociação. Então, vale aí a isca também para quem trabalha no varejo. Né? Muito bom isso. E Paulo, para poder avançar, olhando agora para o marketing de varejo, que tendências a gente pode observar que a NRF apontou? Seguindo nessa linha, o marketing de varejo, ele precisa produzir esse conteúdo útil, tá? Sair da panfletagem, sair de apenas estar sendo promocional e gerar algo que verdadeiramente possa ser interessante para quem está ali acompanhando. É muito importante ele construir esse storytelling, na verdade, né? Essa narrativa ao redor do negócio como um todo, não apenas para ele vender, mas para ele estar ensinando. Então, por exemplo, se você está numa área mais ligada ao meio ambiente, à ecologia, mais ligado a isso, procurar trazer conteúdos ligados a esse ponto. Se você vende material esportivo e o teu público gosta de corrida, gosta de fazer, para jogar bola, por exemplo, lá, traga conteúdo associado a isso aqui. Então, você acaba com aquela ideia de apenas divulgar a promoção em si, mas de fato está trazendo algo que é importante. E aquela receita que é uma receita não é nova, mas que cada vez mais se fortalece, que é você apontar soluções para as dores reais do seu cliente. Às vezes, a gente acha que a decisão de compra está voltada para uma questão macro, digamos assim, que a gente ouviu falar, e não é bem por aí. O consumidor ele é muito específico no seu bairro, na sua região. Quando ele procura o seu produto ou seu serviço, ele está procurando por alguma coisa. Entender essas dores, esses gatilhos, isso que aciona e oferecer um marketing direcionado para isso é o que vai fazer com que, de fato, faça a pessoa despertar para correr lá e adquirir aquilo que você tem para vender. Paulo, vou só fazer um complemento aqui, porque quando a gente vai treinando nossos clientes aqui na Vind, frequentemente fala de dores também. E o cliente não entende de forma tão clara o que são essas dores. E eu gosto de dizer de forma bem didática. Dor é tudo aquilo que impede teu cliente de comprar naquele momento, ou então toda e qualquer justificativa que ele alega para atrasar essa decisão. A dor pode ser a ausência de estacionamento, a dor pode ser o preço que ele paga, a dor pode ser o parcelamento que não existe, a ausência de Pix, atendimento ruim, demora, tudo aquilo que dificulta, que gera algum tipo de insatisfação naquele cliente que deseja adquirir determinado produto ou serviço. Então, quando você entende toda a jornada do seu cliente,
passo a passo de como ele descobre a sua empresa, de como ele toma conhecimento sobre o que você vende, de como ele vê o que as pessoas falam da sua empresa, ele começa a ver, poxa, eu posso ser cliente dessa empresa, posso vir a fazer negócio com ela. Mas se tem algum ponto de fricção, ponto que atrapalha essa jornada, aí tem uma dor que você pode corrigir e criar uma inovação. E é muito importante você falar isso aí, porque o que acontece? A pessoa muitas vezes ela está olhando somente dentro da loja dela, ela está olhando o produto que ela está prestando ali, na verdade, e está esquecendo de ouvir o cliente. Então a gente repete essa questão, porque às vezes o cliente está deixando de ir na loja porque simplesmente não tem estacionamento. Ou porque o porteiro, o cara, o flanelinha que está na frente da loja, trata mal o cliente ali que estaciona naquela rua. E ele está perdendo por causa do flanelinha que está ali, por exemplo, entendeu? Se é uma loja de rua, um exemplo aleatório aqui. Ou seja, ele precisa ouvir o cliente, entender de fato o que está acontecendo, para ele atacar esse problema. Às vezes ele não está percebendo. E eu repito, cada um tem a sua história. Então, se envolver com o seu cliente, se apaixonar cada vez mais por aquilo que é a necessidade dele, você consegue fazer. Às vezes, numa operação dessa, se você falar para o cliente, eu vou pagar o teu Uber para você vir aqui fazer uma compra comigo, você vai gastar muito pouco e vai gerar uma venda se o teu problema é estacionamento, é onde você está. E às vezes é uma solução que o empreendedor ele não está pensando nisso, na verdade, porque ele não está aberto a ouvir o cliente esse impedimento. Avançando aqui na nossa prosa, já quase indo para o nosso finalmente, para quem tem um pequeno negócio, como é que ele começa a implementar essas ações, todas essas possibilidades que a gente viu aí? Eu acho que a coisa mais importante é o seguinte: quem tem um negócio precisa ter um método. O cara tem que entender que o negócio dele, você só ganha o jogo no 360. Ou seja, às vezes a pessoa é boa pra caramba em vendas, ela está sempre se destacando em vendas, mas ela não gosta de uma planilha, ela não tem um financeiro. Aí ela vende, 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 quando ela vai olhar, ela não sabe para onde foi o dinheiro. Na ânsia de vender, ela acabou fazendo parcelamentos mais longos e descasou o fluxo de caixa entre a forma de pagamento do produto e a forma de recebimento da venda, porque faltou observar isso aqui. Às vezes a pessoa, por exemplo, não consegue ter a gestão de equipe, treinar os seus vendedores, treinar as pessoas que estão lá com ela. Então, é preciso ter um método e entender que se você se propõe a ser dono de um negócio, você tem que ter uma visão 360, financeiro, marketing, vendas, gestão de pessoas, todas essas áreas precisam funcionar. Se não funcionar, você vai ganhar dinheiro daqui e vai perder de lá. Se você também for muito bom de planilha e tudo mais, mas não tiver a parte de vendas, você não consegue fazer a empresa fluir. Então, acho que a primeira coisa é isso. O resumo, Paul, é o seguinte: faça o básico bem feito. As pessoas às vezes querem, eu vejo que elas querem crescer muito na rede social, querem fazer coisas inovadoras, estão falando de inteligência artificial e não se faz o básico bem feito. O básico bem feito, os fundamentos de um negócio, eles funcionam. Então você precisa olhar aquilo que está sendo bem feito. Eu gosto muito de assistir jogo da NBA, né? Lá nos Estados Unidos, onde eu moro, eu vou sempre lá assistir jogo do Miami e tudo mais. E o basquete, eles têm algumas lições. E uma delas é essa, é back to the basics. É assim, volte pro básico. Quando eles estão jogando e o time começa a errar alguma coisa assim, primeira regra é volta pro básico, faz o fundamento. E aí você começa a ganhar confiança e começa a fazer os arremessos mais difíceis e tudo mais. No varejo é isso, volta pro básico. E aí depois você vai melhorando cada setor da empresa. Poxa, eu posso melhorar o meu marketing. Aí você vai melhorando, mas não perde o básico bem feito. Deixa eu melhorar o meu planejamento financeiro. Você vai melhorando, mas não perde o básico bem feito. Cara, muito bom, Paulo. E aí eu te pergunto, grande parte desses pequenos negócios ainda estão focados somente na venda dentro do PDV. Quando o cliente vai até a loja dele e pode pegar no produto e é atendido por um vendedor. Muitos ainda deixam muito a desejar na venda online. Como é que essas tendências impactam essa venda online? Como é que eles podem aproveitar desse lado também mais digital? A gente precisa acompanhar a jornada do consumidor.
E a jornada de compra, na verdade, ela não se dá em um único momento. Na maioria das vezes, ela é literalmente uma jornada. Então você precisa estar presente em todos esses momentos. O que eu quero falar com isso? As operações precisam ter o físico, ou seja, a loja, o restaurante, o local em que você tem a sua empresa, ele precisa estar preparado para atender o consumidor, mas você tem que ter uma presença digital e uma oferta digital. As duas coisas precisam estar coexistindo. Não é mais aquela empolgação de achar que somente o digital que vai crescer, todo mundo tem que ter um grande e-commerce e o ponto físico perdeu relevância, não é mais, ou seja, houve uma época de uma empolgação achando isso, o ponto físico, ele é relevante, ele é importante, mas você tem que servir o seu cliente. Então, como é que a gente pode fazer? Hoje, o WhatsApp é um e-commerce. Se você fizer ele, na verdade, bem feito e você conseguir mandar a informação para o seu consumidor, ele pode comprar sem precisar ir na loja. O que acontece muitas vezes, eu tenho uma experiência prática dos meus negócios. O consumidor vai, ele tem a experiência física de um bom atendimento e ele ganha confiança no produto, na equipe, e depois ele continua isso no online, seja no site, seja no Instagram, direct do Instagram, ou seja, pelo WhatsApp. Mas você tem que estar presente. Então, acho que as duas coisas, elas se somam para a comodidade do seu cliente. Erra quem está focado. Quer ver um erro muito comum, na verdade? É você ter um Instagram muito bonito, é você ter uma coisa muito bacana, você cria a sua imagem, às vezes porque é uma agência de marketing que está trabalhando isso, e quando a pessoa chega na loja é uma decepção porque ele tinha uma visão bonita, legal. Fake A news. experiência de compra que foi passada na visão online não é a mesma experiência da visão física. Então, esse é um ponto importante. Você tem que ter os dois, tanto online quanto físico, e os dois têm que estar integrados. Tem que passar a mesma experiência de compra, tem que passar a mesma cara, a mesma identidade da marca. É impressionante esses teus apontamentos aí, Paulo, porque, como eu disse, eu conheci a NRF num evento chamado Pós-NRF, aconteceu lá em São Paulo, e lá eu conheci um termo que fala da integração entre o físico e o digital, o famoso FIGital, né? De ter a continuidade do serviço nos dois canais, o canal presencial e o canal online. E a gente fica observando, que a gente vê cada conversa do WhatsApp de alguns clientes nossos, que fala, poxa, mas não está vendendo, pô. Bora ver aqui no teu WhatsApp rapidinho como é que tá esse lead. Será que ele foi atendido? Aí quando você vê a conversa lá, o cara mandou mensagem de manhã, 8 da manhã, e vai ser respondido 11 da noite. Às vezes não é respondido. Ou então, quando pergunta quanto é que é essa camisa, então quanto é que é saca de cimento aqui? Aí o cara responde, 500. Não bota nem um reais, 500. Então o cara não dá nem um bom dia, não acolhe, né? Então, isso tudo mostra que tem que estar integrado essa comunicação. O vendedor da loja precisa saber que está sendo comunicado no digital, ele tem que acompanhar, ele tem que fazer parte disso. A gente estimula que os vendedores produzam conteúdo Perfeito. pela empresa, que essa marca humanize seu conteúdo por meio das pessoas que fazem parte do próprio negócio. Porque essas pessoas que estão lá produzindo conteúdo são elas que atendem no dia a dia o cliente. Se ela não tiver engajado com aquele canal digital, vai ser uma fake news, né? Eu vou publicar um monte de foto de banco, de imagem de banco, que até pode ficar bonita, mas se o cliente chegar lá e não for bem atendido, não encontrar aquela oferta, o vendedor não saber qual é a promoção, tudo se perde, né? Perfeito. E aí a gente perde essa integração da venda online com a venda física também. Isso é muito importante mesmo aqui. A gente fala muito de treinamento de vendas e a experiência de compra tem que ser bem feita no físico ou no digital. As pessoas têm que fazer isso aqui. E elas esquecem que quando respondem um WhatsApp, aquilo ali é um atendimento. Ele tem que seguir os passos da venda, como você falou. A ideia da abordagem, do quebrar o gelo, depois de você fazer digamos assim, você vai consultar a pessoa, saber o que que ela está querendo de fato, né, a investigação. A gente fala que quando a pessoa chega atrás de um produto, na verdade, muitas vezes tem dois ou três outros produtos da tua loja que ela pode comprar e que nem ela sabe. É que você vai precisar oferecer, mostrar para ela. E como é que você vai fazer isso? Se você fez uma sondagem adequada.
Eu quero comprar uma camisa, tá quanto? Você vai usar em alguma ocasião especial? Para quem é? Para você mesmo ou é um presente? Então, essa interação deve acontecer presencialmente, ela tem que acontecer também quando você está pelo WhatsApp, pelo Instagram, fazendo esse acompanhamento. Paulo, acredito que o nosso Vindcast está muito interessante, mas a gente tem que encerrar. Eu tenho somente mais uma pergunta. Existe mais alguma coisa que tu viste lá na NRF que tu gostaria de comentar com a gente? Sim, pô, mas aí eu vou te pedir licença para comentar duas coisas Não, aí, mano, né? duas coisas. Uma coisa muito importante que eu vi lá foi a ideia de cultura de inovação. Porque as pessoas acham que inovação é invenção, que para você inovar, você precisa, na verdade, estar criando alguma coisa assim de outro mundo. E inovação, na verdade, é tudo aquilo que te traz vantagem competitiva. Descobrir onde está o seu negócio ali, no seu bairro, na sua região, algo que possa favorecer o seu cliente diferenciado daquilo que os seus consumidores, o pessoal da região, seus concorrentes estão tendo, isso é uma inovação. Então, eu citei o caso importante, por exemplo, de uma palestra lá na NRF da 7-Eleven. 7-Eleven surgiu na década de 40, lá no Texas, nos Estados Unidos, vendendo gelo e ele foi agregando ovos, leite e virou uma loja de conveniência. Hoje, inclusive, é a maior rede de lojas de conveniência do mundo. E naquela época ele descobriu uma grande vantagem competitiva. Os estabelecimentos não tinham horário de funcionar. Se tinha movimento, ficava até mais tarde. Se não tinha, fechava mais cedo. Dependia do dono que ia lá abrir. A 7-Eleven marcou um horário fixo. Eu abro todos os dias, de 7 da manhã até 11 da noite. Com movimento ou sem movimento, com chuva, com o que for, eu vou abrir de 7 da manhã a 11 da noite, de domingo a domingo, todos os dias. Isso trouxe uma vantagem, uma segurança que as pessoas podiam se deslocar atrás com a certeza de que está funcionando. Isso fez com que a rede crescesse a tal ponto que uma agência de marketing na década de 60 trocou o nome da marca para 7-Eleven. 7 é 7 em inglês e Eleven é 11, ou seja, o nome da marca é de 7 às 11, porque essa foi a vantagem competitiva que eles encontraram. Então, se você conseguir oferecer algo que às vezes é uma forma de trazer o consumidor até a tua loja, levar o produto até ele, oferecer um serviço adicional, isso é inovação no seu negócio. Então, vá atrás dessa inovação. Cara, muito bacana, Paulo, que essa da 7-Eleven. Inclusive é uma empresa benchmark com um cliente que eu estava negociando de posto de conveniência, né? Isso. Eu não sabia a história da marca, quando como contato, fiquei assim, impressionado de realmente ser algo interessante que mostra do próprio nome o que ela faz e qual é o diferencial competitivo dela. Falando isso aí, acho que vale a pena comentar o seguinte: a 7-Eleven também foi a primeira rede a virar 24 horas. A vantagem competitiva dela era o horário, outras copiaram, porque tudo aquilo que você fizer vai ser copiado. Por isso, Paul, a cultura de inovação é muito importante. A empresa tem que estar se reinventando, buscando, porque aquilo que hoje é uma vantagem competitiva, daqui a pouco as pessoas vão copiar aqui. Então eles transformaram todas as lojas, inclusive no mundo inteiro, onde tem, transformaram em lojas 24 horas, que é uma grande vantagem dessa rede de conveniência. E tem mais uma observação sobre ela. Ela esteve no Brasil Sério? Não e sabia. quebrou, não deu certo. Os caras são os melhores operadores do mundo, mas não conseguiram sobreviver a essa selva de que é na verdade ser empreendedor no Brasil, que tem uma regulamentação muito complicada, que tem uma dificuldade de leis trabalhistas, de impostos, de acúmulo, na verdade, de cobranças, e eles estiveram no Brasil, não resistiram, saíram e quem sabe um dia eles voltam para cá. Cara, bacana, Paulo. Eu realmente, quando eu estive numa loja dessa lá em Miami, me surpreendi pela variedade de mix que eles têm e pelo padrão de qualidade bem elevado dentro da loja, né? Me surpreendeu. Mas aí, Paulo, tinha um negócio que me falaste no bastidor de um modelo de negócio que também te chamou bastante atenção. Mas eram dois modelos que tu falaste no bastidor que a gente não comentou ainda. Que é aquela experiência dentro de loja, do reconhecimento facial, que identificou o teu perfil, que isso pode ser surpreendente no curto prazo.
e também naquele modelo de negócio chamado second hand. Eu- Poderia falar um pouco mais sobre isso para poder Tá. fechar? Vamos falar então desses dois aqui. Na NRF, a tecnologia, eu vi muito auto-checkout, na verdade, que nada mais são do que você fazer a venda sem precisar de um caixa, né? A gente tem a loja autônoma, por exemplo, é, lá da própria Amazon, e eu vi vários modelos de loja autônoma. Amazon Go, se não me A engano. Amazon chama Amazon Go. Por que que Amazon Go? Amazon vá, né? Uhum. Go. Pode ir. Que basicamente você entra na loja. Ao entrar na loja, você precisa pegar o seu cartão, que normalmente hoje é por aproximação, e você abre a porta com o seu cartão. Você abre a porta com o seu cartão, entra na loja e você simplesmente pega e sai e vai embora, sai por outra porta. Porque as câmeras e os sensores integrados fazem com que aquele cartão está automaticamente vinculado à pessoa do Paulo, aqui, que acabou de entrar com aquele cartão. Você não precisa com o cartão na mão, você passou o cartão ali e pode guardar o cartão aqui. E aí, quando você pega o produto, ele relaciona, ele associa o produto pelo jogo de câmeras e de sensores ao Paulo, aqui, já com o cartão que eu já passei. Então eu vou embora. Na hora que o produto sai da loja, na verdade, os sensores captam isso e mandam para minha conta. Então você pode pegar as coisas, colocar numa cesta, pegar pela mão, na mão, está falando de uma loja de conveniência, basicamente aqui, e simplesmente sair. Fantástica tecnologia. Eu vi operações da Alemanha, do Reino Unido, oferecendo esse mesmo modelo de negócios, com tecnologias um pouco diferentes, que você vê que é uma tendência que realmente vai chegar muito rapidamente, porque acaba, em alguns países, a mão de obra acaba sendo muito cara e escassa. Então você elimina o erro humano, a presença, você precisaria apenas de uma pessoa para fazer a reposição das prateleiras, que também são inteligentes. Quando o produto sai, você sabe quantos estão ficando e quantos que precisam. E eu vi, por exemplo, lá essa tecnologia que você falou, em que você, ao entrar numa loja, a câmera capta você por reconhecimento facial, mas não só isso, reconhecimento biométrico. A câmera faz uma leitura. Qual é a sua altura, qual é o seu peso, qual é a sua idade e qual é o seu estado de ânimo naquele momento. Se você está alegre, se você está triste, como que você está? Ela faz uma leitura. Eu passei por essa experiência lá. E aí, a partir desse momento, ela te dá um tracking, um número. E por onde você andar na loja, aquela informação vai te acompanhando. Então, o que você comprar, a inteligência artificial está associando aos hábitos de consumo de uma pessoa daquela idade, daquela altura, daquele peso, com aquele ânimo, com aquela expressão facial. Chega a um ponto de que, ao você estar caminhando pela loja, a comunicação interna da loja, que é toda digital, ela pode ser alterada para te mostrar uma propaganda que você seja mais propenso a comprar. Caramba. Então, olha que coisa espetacular. Eu entrando na loja, na verdade, e simplesmente começando a aparecer propagandas de produtos que o meu perfil tem mais tendência de comprar. Uma outra pessoa entra, a propaganda já muda para aquela pessoa. Isso é uma tecnologia bem avançada, mas se nós imaginarmos muito rapidamente, ela vai ser uma realidade e numa quantidade de operações bem maiores. Paulo, só faltou falar do modelo de negócio da second hand, porque isso daí é algo que eu já vi em Belém, que eu vou comentar depois da tua fala, mas que chama atenção, né? Que ainda tem pessoas que não conhecem o modelo de negócio, alguns já conhecem, mas olham com um pouco de reticência, mas eu vejo que é uma tendência cada vez mais forte que pode virar realidade muito em breve aqui em Belém, inclusive. Perfeito. Olha só, brechó, ou seja, vender roupa usada, é uma coisa muito antiga. E basicamente ela surgiu dessa necessidade, vamos dizer assim, de ter um produto mais barato e alguém conseguir fazer isso e, de certa maneira, com um certo preconceito até em algumas situações. O que que acontece agora? Nessa onda em que as pessoas estão com um consumo mais consciente, há uma ideia de que quando você compra um produto, você usa algumas vezes e ele fica parado lá no seu guarda-roupa. Ele está ali parado. O que que acontece?
Você pode fazer doação, que muitas pessoas fazem, mas se você fizer um estudo hoje, inclusive abrir o seu guarda-roupa e dar uma olhada, tem muita coisa que está literalmente parada ali. Então, o que que é o mercado hoje moderno, evoluído do second hand, da segunda mão? É de trabalhar isso aqui, é fazer com que a sua moda seja compartilhada. O conceito, na verdade, é um desapego. Poxa, eu comprei essa roupa, eu usei algumas vezes ela, por que que eu vou guardar essa roupa aqui? Eu imediatamente vou fazer uma troca, digamos assim. Eu vou, na verdade, em uma operação que trabalha com é, esse comércio de moda usada, que já evoluiu muito para que haja uma curadoria de moda, ou seja, a pessoa não vai aceitar qualquer produto. As lojas, então, elas, diferente de brechós antigos, em que elas eram um amontoado de coisas, elas passam a ser uma loja bonita, organizada, trabalhando o público certo, com o perfil certo, com uma curadoria de moda. E aí o que que a pessoa faz? Ela começa a virar cliente e consumidor. Você usou ali um terno, um paletó algumas vezes e não está utilizando mais, até porque não cabe mais em você ou porque você simplesmente enjoou, você vai e leva nesses lugares aí que passam a te dar um crédito para que você pegue uma outra roupa. Então a moda vira uma moda circular de fato. E Uhum. isso está tudo alinhado com a questão de meio ambiente, com a questão de consumo consciente, com essa tendência, e é um salto, é uma evolução. Há um ponto que eu acho que isso que chamou a atenção na NRF, que as grandes marcas, elas estão já pensando a responsabilidade delas na venda desse produto usado. Vocês vão começar a ver grandes marcas aceitando você devolver o produto para ela, ganhando um crédito para comprar esse produto, e você vai ver a loja vendendo produto novo e produto que já foi usado, o second hand. Você vai ver isso aqui. E vai mudar a cabeça do consumidor nessa tendência de que, se aquele produto está devidamente lavado, higienizado e em perfeita condição, qual o problema de você adquirir e de você fazer um preço mais barato, ajudando a economia como um todo? Então, essa é uma tendência, a evolução dos brechós. Isso pode anotar aí que é uma tendência para os próximos anos. Bem, Paulo, esses casos que tu comentaste, essa tendência dessa atualização do varejo, né, dessa moda circular, né, é um case até de otimização dos usos de recursos naturais, vamos dizer assim, né? Não precisa desenvolver um novo insumo para poder trabalhar esse material que já está lá disponível, está esquecido no teu guarda-roupa, então está lá em segundo plano e você até esqueceu o que tem, muitas das vezes. E aí eu lembrei de dois casos locais que eu tenho aqui em Belém, de um cliente nosso lá do programa Agente Local de Inovação, que eu fui consultor sênior deles lá, que é Locatóis. Né? Locatóis é uma empresa que busca alugar brinquedos, onde você passa um tempo em brinquedo, 15 dias, um mês, depois você devolve porque o seu filho enjoou e tudo mais. Então não precisa ficar com aquele amontoado de brinquedo no teu quarto, porque teu filho, né, brincou e foi trocando e acabou que ficou apenas Verdade. um monte de entulho lá na tua casa. E outra empresa também que chamou bastante atenção é o Cresci Perdi. Que case bacana, cara. Que negócio bem interessante. Né? Seu filho, né, o meu filho tem 6 anos. Quando ele fez lá o primeiro mesário dele, os avós, tios, deram um monte de brinquedo, de presente, né, para criança de 1 ano, né, ou criança de 1 mês. Só que aí, para usar, quando foi utilizado, já não tinha, nem dava mais. E essas empresas fazem toda essa transição aí. Então, esse modelo de negócio a gente começa a observar que tem aí uma boa vertente do apelo social ambiental, da otimização de recursos naturais e de um uso mais consciente, não, indo já para o lado do consumo consciente. Bem, pessoal, acho que a gente tem aqui um bom material para esse Com videocast, certeza. uma aula de varejo com o Paulo. E Paulo, diz aí as tuas redes sociais, como é que faz o pessoal te encontrar nos próximos materiais aí que tu produz? Lá no Instagram você pode encontrar, a gente está produzindo algum material, a gente está trabalhando com, dando essas informações como um todo no Paulo Ornella, é o meu Instagram. O canal do YouTube também é Paulo Ornella e vai ser sempre um prazer. E a mensagem que eu deixo aqui de agradecimento por esse bate-papo tão legal aqui, mas é falar o seguinte: você que é empreendedor, você que já tem um negócio, está querendo abrir um negócio,
Busque conhecimento. É o conhecimento que te salva, é o conhecimento que faz com que você tenha sustentabilidade do negócio. Conhecimento é muito importante. Pessoal, primeiramente agradeço a atenção de vocês. Caso você queira saber um pouco mais sobre a Vindi, é muito fácil. YouTube, Instagram, Facebook, site, todo traço Vindi MKT. Caso você queira saber nosso Instagram também, o pessoal, é só procurar lá Paul Mop e tá tudo certo. Paulo, obrigado mais uma vez. E te espero em próximos Vindcast, falar sobre outros assuntos, que é sempre um grande aprendizado estar contigo aqui. Ok, muito obrigado, foi um prazer. Valeu!